Eu queria dizer que essa audiência é fruto da mobilização da sociedade civil, da Associação Amigos da Serra do Elefante, dos moradores de Mateus Leme e de todos da região metropolitana que se atentam e que se preocupam com essa situação que é tão importante. E eu queria dizer também que essa reunião, essa audiência, ela foi planejada e pensada para ter o pluralismo dos pontos de vista, para que a gente tenha o ponto de vista de quem está olhando pelo desenvolvimento econômico, de quem fala pelo município e defende o decreto, de quem defende a audiência, de quem defende a associação, de quem defende a serra. Eu tenho um lado muito claro, eu estou do lado de quem defende a serra. Mas entendendo que a audiência é justamente esse espaço da escuta dos diferentes, da construção coletiva, da clareza, inclusive porque a associação tem muitas perguntas sem resposta. E se o Poder Executivo estivesse aqui representado, poderia nos dar essas respostas, né, Virgínia? O Poder Executivo foi convidado, mas não está presente. E apesar de eu entender que a agenda de um prefeito é muito corrida e tem muito problema para resolver, eu fico imaginando que ao menos o secretário municipal de Meio Ambiente deveria estar aqui, nos dando a alegria da sua presença e das suas explicações. Infelizmente, ele não está. E aí nós faremos quantas audiências forem necessárias, iremos ao Ministério Público, iremos aos órgãos que forem necessários, porque as respostas que não vêm por amor, vêm pela dor. E a gente vai precisar colher todas elas para que a associação saiba em que pé a situação está, já que o doutor Fernando já nos deu muitas vitórias jurídicas, mas a gente precisa ter um entendimento amplo de para onde o município quer levar essa situação. E aí, aqui também, só para introduzir, eu não estou no grupo das pessoas que acham que qualquer atividade de mineração ou de construção civil é um problema por si só. Eu não integro esse grupo. Eu entendo que a gente não conseguiu mudar a nossa matriz econômica ainda de forma suficiente enquanto Estado e enquanto país, que as commodities ainda são um aspecto importante da nossa balança, que a construção civil ainda emprega muito no país e que a gente tem esse desafio para resolver. Só que quando a gente vê a situação da Serra do Elefante, a gente vê uma situação muito clara de um lugar que não pode estar nessa lista daqueles que a gente vai ser permissivo em relação à exploração do ponto de vista econômico. E eu gostei muito de um vídeo que a Rosana, que é da associação, fez. E gostaria de deixar aqui a explicação que ela trouxe para todo mundo que está acompanhando. Não para vocês já dominam o tema muito melhor do que eu, inclusive. Mas para quem está acompanhando essa audiência. O monumento da Serra do Elefante é como se fosse um ovo inteiro, repetindo exatamente o que a Rosana disse, porque eu achei muito didático. E aí, quando a gente tem o ovo é composto pela gema e pela clara. A gema é a unidade de conservação, que é o que a prefeitura tem dito que vai permanecer protegida. Mas o ovo não é só a gema, né, gente? O ovo tem gema e tem clara. A clara é a zona de amortecimento, que serve para que a gente consiga garantir que todas as características do bioma, que todas as características dos animais, das árvores, das plantas, dos insetos que estão ali no monumento vão ser protegidos. Então, a nossa luta, quando a gente fala de defender as nossas unidades de conservação, quando a gente fala de proteger os nossos monumentos naturais, não pode ser uma luta só pela gema, ela tem que ser pelo ovo inteiro, por entender muito claramente que o monumento é o ovo inteiro, né? Então, eu acho que isso era importante colocar. E as coisas não acontecem num vazio, né? As coisas têm um contexto. A gente está num contexto em que o Estado endossa esse movimento de desmonte das políticas ambientais que o município está fazendo. O município de Mateus Leme não está propondo isso sozinho, não tirou isso da cartola. As coisas têm um contexto muito claro, que é o contexto do governo Zema, sendo um governo que tem desmontado todas as políticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Basta lembrar que a chefia da fiscalização foi trocada 11 vezes, num período muito curto de tempo. Então, o que a gente tem muito claramente é uma decisão política do governo do Estado de enfraquecer esses mecanismos de fiscalização e de controle. A gente tem, inclusive, uma denúncia ao Ministério Público Federal, eu e a deputada Duda Salaber, para que o Ministério Público Federal acompanhe algumas mudanças que o governador Romeu Zema fez na lei da Mata Atlântica através de decreto. Lembrando que a lei da Mata Atlântica é uma lei federal. Ele não podia mudar nem seguindo o trâmite, né? Porque ele não tem poder político para isso. Muito menos por decreto. Ele alterou as zonas que são consideradas zonas de Mata Atlântica no nosso mapa de Minas, no nosso estado, desconsiderando as áreas de transição, que também tinham regras específicas para emissão de licenciamento, para emissão de autorização de qualquer tipo de serviço, de qualquer ordem de exploração. E ele agora considera
que a zona de transição não está mais sujeita a esse tipo de regulamentação que ela estava sujeita anteriormente, justamente por ter um remanescente de Mata Atlântica em maior ou menor grau ali. O Ministério Público Federal tem caminhado com essa denúncia, mas a gente confessa que a gente gostaria que fosse um pouco mais veloz, para que o Estado, inclusive, precisasse revogar esse decreto. Bem-vindos, gente, bem-vindos. Ótimo. Registrar aqui a chegada do nosso vereador Volney, presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? E do vereador Arilton também. Bem-vindos, viu, gente? A mesa está aqui embaixo, é uma mesa estendida. Então, se vocês estão sentados aí, vocês estão sentados à mesa, viu? Até para que a gente possa ter audiências com participações mais plurais, de mais gente. Então, esse é o cenário que a gente está. Eu digo isso para a gente entender que Matheus Leme não é um ponto fora da curva, não é uma coisa isolada que está acontecendo na cidade. O que está acontecendo na cidade é o que o governo Zema tem promovido em Minas Gerais, um desmonte sistemático das políticas de preservação ao meio ambiente. Aí chora quando acontece um negócio horroroso, igual Brumadinho, igual Mariana, chora, fala que mar de lama nunca mais, que é inadmissível, mas, no fim das contas, o dia a dia é operacionalizado para garantir que esse tipo de situação vai se repetir. Não é uma nem duas vezes, não, viu, gente? São várias. Na mineração, na construção civil, na falta de água e em todos os outros tipos de problemas ambientais decorrentes dessa exploração completamente desmedida que o governo do Estado defende. Então, já falei demais, mas queria dar esse contexto porque eu considero que era importante para que a gente parta minimamente da mesma página.